Só como eu fui o primeiro a falar, se nesta ronda, agora a seguir fosse o Bloco de Esquerda que ainda não falou, não nos fazia qualquer diferença. Mas sendo assim, eu vou questionar o Sr. Ministro. Sr. Ministro, continuamos sem o ouvir falar sobre a situação do açúcar. Gostaríamos de alguma informação sobre o mesmo. Sr. Ministro Paulo Portas, eu lembro-me das declarações inflamadas do deputado Paulo Portas sobre a agricultura. E até tenho uma lista dos projetos de resolução que o deputado Paulo Portas subscreveu em matéria de agricultura. Por exemplo, o marasmo contra a aplicação, a baixíssima execução florestal do PRODER, teve agora uma contrapartida. A senhora Ministra cortou 150 milhões de euros no PRODER. Foi uma... Aquilo que eu tenho são 150 milhões de euros. Por exemplo, aprovou um projeto de resolução que falava de comparticipação nos custos da energia. No gasóleo não se sabe nada. Nem a eletricidade verde para a seca ainda foi concretizado. Não está concretizado, Sr. Ministro. O que eu saiba não está. Até ao momento, até à vinda da Sra. Ministra, há bem pouco tempo a esta Comissão de Agricultura, não havia nada. Atrasos no pagamento da sanidade animal são os milhões que os senhores contestavam. E continuam. O senhor Ministro não tem dúvida, não sabe de certeza absoluta que estão a falir explorações leiteiras novamente. Que há um estoque brutal de leite, provavelmente que nem em 2008, no pior tempo do Jaime Silva, aconteceu. E continua sem soluções. Entretanto, o senhor subscreveu um programa de emergência para o setor do leite enquanto foi deputado. Portanto, é fácil perceber que há uma contradição profunda entre aquilo que os senhores diziam e aquilo que está a ser feito pelo Governo, e concretamente pela Ministra da Agricultura. Ao Sr. Ministro, relativamente ao problema do acordo com Marrocos e a teoria das oportunidades. Esta teoria é aquela teoria que nos tem liquidado em todos os acordos bilaterais e multilaterais da União Europeia. É a ideia de que há oportunidades de um lado e do outro e que, portanto, o resultado final tem sido a desgraça da agricultura portuguesa. E essa é que é a situação. O senhor Ministro, quando está a falar em capacidade concorrencial dos agricultores portugueses face aos marroquinos, está a falar de quê? Da nossa exportação para Marrocos. O problema não é daquilo que nós vamos exportar para Marrocos. O problema é daquilo que Marrocos vai ocupar na União Europeia, com 3 grupos que têm 70% do tomate industrial de Marrocos, com capitais franceses e italianos, que vão beneficiar de menores condições de exigências ao nível da fitossanidade, ambientais, etc, 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 que vão produzir inevitavelmente muito mais barato do que os agricultores portugueses, relativamente aos quais não temos capacidade de competir. Não há qualquer possibilidade de concorrencial equilibrada entre nós e aquilo que vai acontecer em Marrocos, com grupos, não são os pequenos agricultores marroquinos que o vão fazer, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, aliás, conhece certamente, porque depois diz coisas extraordinárias. Conhece, por exemplo, o estudo da Direção-Geral de Política Externa da União Europeia, que diz esta questão. Acordo sobre a liberalização de produtos agrícolas assinado no fim de 2010, num primeiro tempo sobre 50% das trocas, permitirá ao Marrocos beneficiar do livre acesso da quase totalidade dos seus produtos agrícolas no mercado europeu. Esta liberalização beneficiará notoriamente explorações de ponta em parte de produtores estrangeiros europeus. Não são pequenos agricultores marroquinos que vão ganhar com isto, Sr. Pai. E depois diz mais. Por outro lado, o acesso dos produtos comunitários ao mercado marroquino continuará, num primeiro tempo, sujeito a restrições para quase cerca de 20% dos produtos sensíveis. Essa oportunidade é certamente uma brincadeira que o Sr. Ministro aqui nos traz. E é tanta brincadeira que a deputada do PSD, ou uma das deputadas do PSD que votou contra, porque o PSD teve uma posição muito coerente nesta matéria no Parlamento Europeu, os que votaram a favor, os que votaram contra e os que se abstiveram. Conseguiram fazer o pleno. Mas uma deputada que votou contra
Uma deputada que votou contra, a deputada Patrão Neves, é muito clara as razões porque está contra este acordo. E as consequências, sobretudo, para o tomate português e para os produtos hortofrutícolas portugueses. Mas se o senhor Ministro tem dúvidas, há bastante outras intervenções. A Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu esteve contra. Esteve contra. E, portanto, não é nada adequado dizer que isto é um acordo que favorece. Não, é um acordo que nos vai prejudicar, sobretudo numa produção estratégica para Portugal, como são os hortofrutícolas e, particularmente, o tomate industrial, Sr. Ministro. Relativamente, já que falou do acordo com pescas, o deputado Abel Batista certamente não disse tudo o que queria ter dito, que já outros deputados aqui têm dito, mas eu gostaria de saber, até pelas afirmações do Sr. Ministro, se o governo português se prepara para reconhecer a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental. E se o Sr. Ministro conhece, certamente conhece, a resolução da Assembleia Geral da ONU sobre atividades económicas em territórios não autónomos. De certeza conhece, e depois confundir o erro da Comissão Europeia na abordagem deste problema, que foi errática e errada, com as decisões que os deputados tomaram em coerência com posições de fundo relativamente aos quais não devem abdicar. Relativamente ao problema, eu vou terminar, Sr. Presidente. Relativamente ao problema do Mercosul, portanto, parte do princípio que este acordo está suspenso, está num impasse, mas eu perguntava-lhe se há uma avaliação já do Estado português relativamente às consequências. Se há algum estudo em curso relativamente aos impactos deste possível acordo, que relativamente à carne de bovino, aos hortícolas e frutícolas, à carne de aves e ao leite, será um desastre para o país. E onde não haverá nenhuma outra compensação pela via do setor dos vinhos, contrariamente àquilo que a senhora Ministra nos veio aqui tentar dizer um dia destes. Porque no setor dos vinhos, a América do Sul é uma potência mundial, como nós sabemos, com zonas, várias zonas, onde inclusive se fazem 2 vindimas, Sr. Ministro. O Sr. Ministro certamente sabe. Portanto, com uma competitividade absolutamente impossível para qualquer vitivinicultor português, que só tem uma. A natureza, assim, não permite mais. Relativamente aos vinhos do Brasil, eu vou terminar, Sr. Presidente, apenas ainda colocando esta questão. Portanto, estamos aqui perante uma ameaça real ao vinho português, com os valores de taxas aduaneiras que aqui estão propostas. O Sr. Ministro já referiu, e já era conhecido, portanto, o conjunto de intervenção de várias entidades do Estado português. Gostaria de saber qual é a intervenção que a União Europeia está a ter neste processo. Obrigado.